Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda, Futebol Debate. Muito boa noite, Michele Janela. Olha só, tá nobre. Parece que o troféu Mesa Redonda tá de novo aí. Ah, a gente tem que caprichar, né, pra vir aqui nesse programa maravilhoso de domingo à noite. Muito boa noite pra você que tá em casa acompanhando o nosso Mesa Redonda Futebol Debate. É o seguinte, tem presentão pra você. Hashtag Mesa Redonda no Twitter. Se a gente entrar nos Trending Topics, tem mais presentes maravilhosos. Então vamos começar com o primeiro presente da noite, que a Cris do Juventus mandou pra gente. Olha que lindo. É um kit do Juventus com camisa oficial, um calção e uma máscara, tá, do Juventus. O Juventus da minha Moca Amado, que vai estrear na Série A2 do Paulistão nessa quarta-feira contra o Lemense, que é o antigo Atibaia. E aí você já pode comprar o ingresso no site Total Ticket ou na secretaria do clube. E essa camisa aí que você tá vendo e pode levar para casa, da Superbola, é em homenagem ao reconhecimento do título paulista do Juventus de 1934, quando o clube jogou com o nome de Clube Atlético Fiorentino e foi reconhecido através dessa placa aí, ó, pela Federação Paulista de Futebol e entrou para a galeria dos grandes campeões paulistas de futebol. Olha que legal aí a foto, né? Tava o presidente da Federação Paulista de Futebol e o presidente do Juventus, o senhor Antônio Ruiz Gonçalves. E somos campeões paulistas. Então tem o kit do Juventus, que é o primeiro presente da noite. Segundo presente da noite, kit do Palmeiras, com uma camiseta do Palmeiras tamanho G, um quadro especial do Verdão, uma caneca e também o livro O Juramento do Flávio Prado. Então tem esse super kit, camiseta, quadro, caneca e o livro do Flávio. E o terceiro presente da noite, uma camiseta feminina do Santos Futebol Clube, tamanho M, um almanaque do tricampeonato da Libertadores do Santos e uma bola da Topper em parceria com a loja Gol de Placa, que mandou pra gente aqui de presente. Então tem bastante prêmio, só hashtag Mesa Redonda. E também vote na enquete que está no ar lá no site gazetesportiva.com, que é polêmica. É a seguinte, ó. Qual punição o São Paulo deveria tomar após a invasão dos torcedores no jogo da Copinha? O São Paulo deveria jogar de portões fechados ou o São Paulo deveria ser excluído da Copinha? Então aí você vota lá no site gazetesportiva.com. Flávio. Legal, Michele. Dois convidados hoje, um deles um querido amigo, que faz lembrar um outro querido amigo. Vamos mostrar aqui. O nosso convidado de hoje tem nome de compositor de música clássica, mas é jornalista e dos bons. Alex Hayden Kramberger, mais conhecido como Alex Miller, começou a carreira no jornalismo esportivo surfando nas ondas radiofônicas, onde atua até hoje como apresentador da Rádio 9 de Julho. Que alegria ter você com a gente aqui na Rádio 9 de Julho. Está no ar o Esporte 9. Alex Miller passou também pela TV, com destaque para a dupla formada com o nosso saudoso Roberto Francisco Avalone na Rede TV e na CNT. Da telinha seguiu para a internet, com canal no YouTube e perfis com muitos seguidores no Twitter e Instagram. Resumindo, um profissional polivalente, super pai e palmeirense fanático. Seja muito bem-vindo ao Mesa Redonda, Alex Miller. Boa noite, Alex Miller, talvez o melhor imitador de Roberto Avalone, nosso querido amigo, saudoso. De novo você aqui? Mesa, né? Fazia Boa tempo. noite, Alex Miller. Não, estou dizendo Roberto Avalone. Cadê o Roberto Avalone? Meu Deus, estou de volta. Porra, veio do além? Saudoso. Veio do além, que saudade de você. Uma pergunta. Eu vi ali uma foto sua ao lado do Oberdan Catani, que estava no Mundial de 51. Sim. Ele foi reserva, ficou bravo, porque o Fábio jogou a final exato. e tal. Alguma vez ele falou pra você que ele era campeão do mundo ou falou que ele ia ganhar a Copa Rio? Não, falou que foi campeão do mundo. Claro. Sempre falou que foi campeão do mundo. E de fato foi, né? Que a gente não tem culpa que já faz tempo. Uma coisa é fazer muito tempo, outra coisa é ser de fato ou não. E para mim foi, porque jornalisticamente a gente estudou muito a fundo esse caso e o Palmeiras, por tudo que aconteceu naquela época, em 51, por toda a repercussão, a própria Gazeta Esportiva tem nos seus anais da história aquelas publicações do dia do jogo, do pós-jogo, né, no dia seguinte, falando que o Palmeiras era campeão do mundo. Então por que a gente vai duvidar da história? Eu não bato de frente com a história, com os números, o que é e ponto final. Né? É só ganhar do Chelsea acaba subindo. E agora rumo ao bi, né?
O outro convidado tem muita história boa para nos contar. E quando aparece um jogador extra série na base, todo mundo lembra dele. Vamos ver. O convidado de hoje do Mesa Redonda é nada mais, nada menos que Lulinha. Cria do Terrão, o meia atacante ganhou Série B, Paulistão e Copa do Brasil com a camisa do Corinthians. Depois do Timão, teve passagens por vários times do Brasil e do exterior também. E já que estamos no clima de final de Copinha, nada melhor do que bater uma resenha com um dos maiores artilheiros da história das categorias de base do Coringão, né? Seja muito bem-vindo, Lulinha! E para sermos justos, pelo que eu sei, você é o maior artilheiro da base, de todas as bases. Sim. Você tem mais de 300 gols seguramente, né? Acho que chega a quase 300, 297, alguma coisa assim, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite. E vamos falar muito de base, de todos os... o Campeonato Paulista está começando também. É um prazer estar aqui com vocês. Só para nos localizar, você ainda tá jogando, você parou de jogar, que você tá bem, tá inteirão. Tô jogando ainda, tava jogando no Japão, né? Agora, meus últimos 2 anos foram no Japão. E agora tô de volta do Brasil esperando algumas situações, né? Até mesmo voltar pro Japão ou voltar pro futebol brasileiro, já que eu tô já praticamente 7 anos fora do Brasil, né? Que idade você tá? Tô com 31 agora. Tá Vou ótimo. jogar coisa ainda. pela frente. Tá, Se tem tá. coisa pela frente. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Paulo Flávio. Sérgio. Boa noite, Chico Lang. Você tá Boa bem? noite, já começo discordando do que disse o nosso convidado. Ô, louco. Já começo discordando. Isso é bom. Porque é o seguinte, a FIFA não falou absolutamente nada disso. E se for para reconhecer esse título do Palmeiras, tem que dar o mesmo título para o Bangu e tem que dar o mesmo título para o Fluminense. Agora, então, eu não sou contra. Se der para os 3, para mim tá bom. E 2000, Chico, foi campeão mundial? É lógico que foi, está reconhecidíssimo pela FIFA, foi um teste, um campeonato teste. Aliás, esse campeonato, o senhor sabe muito bem, foi armado pelo Eurico Miranda, com aquele ex-presidente da FIFA, né? Para o Vasco ganhar o campeonato. Que era para o Palmeiras estar disputando ali, não o Vasco. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eles tiraram, colocaram o Vasco, e o Vasco entrou pelo E cano. o Palmeiras disputaram no ano seguinte na Espanha, só que aí quebrou a ESL. Exatamente. Aí E quebrou a Alex ISS, não Miller, aconteceu absolutamente Você nada. reconhece 2000 como título mundial? Reconheço 2000, assim como reconheço 51. São todos títulos mundiais. E a gente tem que valorizar o futebol brasileiro quando conquista títulos internacionais. Não sei por que essa tara dos brasileiros de querer desprestigiar e desvalorizar as grandes conquistas. Por que o que eu acho, Alex, é porque, por exemplo, ninguém não se falava muito disso. Em 99, o Palmeiras foi lá para a Copa Intercontinental, que era chamada de Mundial. Em nenhum momento você ouvia um Palmeiras falar assim, vamos buscar o bi. Todo mundo ouvia, não, queremos ganhar o Mundial lá no Japão, e era isso que se falava. Ninguém nem lembrava 51. Nem jogadores, nem diretoria, nem torcida. Isso começou em 2012, depois do Corinthians e Chelsea, não foi? Essa é a questão. Então, na verdade, essa o erro desvalorização foi do não é Palmeiras. uma coisa... Sim, mas não é uma coisa da mídia, que nunca existiu. Sim, mas... Os jogadores não falavam, o Claro. Marcos falou sobre isso, era Copa Rio ganhou O 51, Palmeiras não soube acabou. trabalhar isso ao longo dos tempos, das décadas. Mas chegou um momento que, poxa vida, isso aconteceu na história, né? E méritos para o Roberto Friso, que juntou uma documentação histórica no Palmeiras, e muitas outras documentações foram juntadas para mostrar o que de fato aconteceu, né? Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior, tudo bem? Tudo maravilhoso. E queria aproveitar para entrar nesse papo aí, para dizer o seguinte, vocês são muito meninos, vocês não viram, não viveram aquele momento extraordinário do futebol brasileiro. O Brasil vinha na maior depressão do mundo depois de perder a Copa de 50. O Palmeiras ganhou a Copa Rio. A manchete da Gazeta Esportiva foi campeões do mundo. Falei isso. Porque era o que significava. Tá aí. É só fazer a pesquisa aí na Gazeta Esportiva, você vai ver. Então, campeões do mundo, foi tratado como tal, e eu talvez tenha sido o único título dessa envergadura celebrado por todos os brasileiros, não apenas pelos palmeirenses. O Maracanã ficava cheio
Na época em que era 200 mil o número a lotação do estádio. Ficava cheio de torcedores, Flamengo, Botafogo, Vasco, todo mundo torcendo para o Palmeiras. Então é preciso colocar a coisa dentro da sua dimensão histórica. Não é apenas se chama Copa Rio ou se chama Copa do Mundo, se a FIFA aceita ou não aceita. Isso tudo é insignificante diante da grandeza, da importância desse título. Então, tá vendo? Esse pessoal que fica cantando. Pois é. Palmeiras não tem Obrigado, mundial. Alberto Helena Júnior. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, já resolve terça. Não, isso já. Já vamos resolver A terça. musiquinha já perde o sentido na terça. Isso. E aí depois tem o Chelsea. Chelsea que espere. É dia 12, né? Mas tem o Monterrey antes, hein? Isso aí já foi. Isso aí já foi. Dia 12, não é o nosso... Nossa, o Monterrey que eu não quero falar nada, não, mas eu fiquei sabendo que tá jogando um bolão lá no México. Pode ser o Rally, pode nem ser o Monterrey. Hoje empatou 2-2 com o Cruz Azul, parece que estava perdendo por 2-0, empatou nos acréscimos. Empatou nos acréscimos, E os mas também egípcios? colocou reserva. Não tem jogo desde o ano passado. Então, mas acho que o Palmeiras está indo bem também, né? Então, vai dar um pau bom esse negócio pro Monterrey, não vai ser tão simples assim. E os egípcios? Pô, O os Monterrey já ganhou dos egípcios? Calma. Então, esse time que o Palmeiras vai enfrentar, como a gente está levantando aqui toda semana e está publicando, né? O Silvestre descobriu que tem mais de 30 milhões de torcedores. Sim. Então, quer dizer, é o Corinthians do Egito, né? Sim. É o Corinthians do Egito. É um dos times com o maior número de torcedores do mundo. Bom, um tema que também foi muito agitado essa semana e vale a pena debatermos aqui, porque temos dois jogadores importantes, todos nós, né, que vivemos o futebol há muito tempo. O Rafael Sobis foi a um blog, a um podcast, né? Dar uma entrevista e falou algumas coisas que chamaram muito a atenção. Vamos relembrar? Posso falar um negócio aqui? Pode, pô. Afinal não, o jogo contra o Cruzeiro, que o Inter tava pra... Se o Cruzeiro ganhasse do Inter, o Inter caía. Muita gente do Inter me ligou. Olha o jogo. Eu não entrei na área. Mas por que eu vou estar falando isso naquela época, entende? Eu não entrei na área. Pode ver o jogo todo, eu não entrei na grande área. Teve uma jogada... Cara, vou ter que falar. Teve uma jogada que foi um escanteio e a gente tava pressionando muito, sabe? E, né, o time tava abalado. Não, o time do Cruzeiro era bom. Era um cano. E o Inter tava abalado. Aí a gente jogou no Beira-Rio, tipo, velho, eu não entrei na área. Aí teve um escanteio. Aí a gente sente o jogo, né? Pô, nós estamos perto de fazer um gol. Cara, eu bati um escanteio no céu, cara. Eu bati um escanteio assim, ó. A bola viajou muito, muito. Tu que cobrou? Pô, sim, eu bati o escanteio. E eu não bato daquela maneira. A bola foi na mão do Danilo, sabe? Quando eu bati, foi do lado do nosso banco. Cara, o Mano Menezes me xingava. Ele me xingou um monte, porque eu acho que ele percebeu, né? Nego velho da bola, ele me xingava de um jeito. Falava, pô, calma, cara, não sei o quê. E tava 0-0. Então, essas coisas aí que, tipo, eu não vou ficar de marketing. Eu poderia ter feito lá isso, quando eu jogava. Óbvio. Mas não, tá tudo bem. Mas eu não entrei na área. Até o Fernando Carvalho me agradeceu. O Lisca, que era o treinador, me agradeceu. Falou comigo antes do jogo. Michele, que canal foi essa entrevista? Ao Duda Garbi, a entrevista completa do Rafael Sobis está lá no canal do Duda Garbi. Obrigada por ceder as imagens pra gente. Legal, obrigado. Mas caramba, parabéns, hein? né? Polêmico Parabéns, isso aí, hein? Muito bem. Paulo Sérgio, normal isso? Normal? Pergunta. Eu fiz como diria a Valone? Normal? perguntar ofende, Não, interrogação. normal interrogação, não era isso que ele diria? Normal interrogação. Apenas uma pergunta. Perguntar ofende? Eu particularmente, eu creio que o atleta, quando ele passa esse período de transição, e nesse período de transição ele tem que tomar muito mais cuidado. Paulinho, só um detalhe, nós estamos vendo lances do jogo. Esses lances foram liberados pelo Cruzeiro, que entendeu que a atuação foi normal. Lances, né? Ele quase fez um gol. Não condiz com o que ele falou. Então vamos lá, desculpa, Paulo. Então, o atleta, quando passa por esse período de transição, ele tem que tomar muito cuidado na fala, porque parou de jogar, acabou. Não, olha a polêmica que ele causou. E isso não é benéfico para o futebol. Isso não é, até porque nós estamos passando momentos, Lulinha, muito difíceis. Verdade. Há um descrédito muito grande. Haja vista nas Copas passadas, quando se falava em Copa do Mundo, havia uma festa. Todo mundo se vestia de verde e amarelo.
todo mundo torcendo para a seleção brasileira. Então tá acabando isso, Chico. Tá acabando esse negócio, por quê? Porque essas falas assim. Porque o torcedor não acredita mais. Aí fica aquela conversa, Alex, 22 bobos correndo atrás de uma bola. Aí a gente tem que escutar essas coisas. Então eu creio que ele foi muito infeliz nas suas colocações, não foi bom para o futebol brasileiro. Então, Paulo, se você me permite, ele foi além de infeliz. Eu acho que, apesar das imagens não mostrarem aquilo que ele disse, porque ele jogou, não sei se ele quis fazer médica ao torcida internacional, pode ser, mas foi muito infeliz, porque ele coloca em pauta o caráter dele. Porque quando você entrega um jogo para beneficiar alguém, a gente está falando de caráter. Algo parecido com Mala Preta, que a gente fala. É óbvio, quer dizer, a gente está falando de algo antiético no mínimo. Que você coloca o trabalho dos companheiros, o esporte em si. Qual é a moral do esporte? É vencer o jogo. Quer dizer, então, quando você tem um atleta que está fazendo corpo mole, seja lá qual for o interesse, se você aceita o corpo mole por isso, você vai aceitar o corpo mole porque recebeu um dinheiro, você vai aceitar o corpo mole porque o cara tá de birra com o técnico, você vai aceitar o corpo mole de qualquer jeito. Não, e essa fala, Celso, é muito bom essa fala aí. Depois para os contra dirigentes hoje ficarem atentos. Para treinadores ficarem atentos para que isso não aconteça. E dá margem para você colocar sob suspeita outros comportamentos. Então, um jogador que está no Corinthians hoje, jogou contra o Grêmio, perdeu um gol, você vai ficar, epa, será que esse aí também entregou ou será que esse aí errou? Você pensa nisso, Lulinha? Eu acho que concordo muito com o que o Paulo e o Celso falaram. Acho que ele foi muito mal nessas frases que ele falou. Acho que, como o Paulo falou, acho que depois que a gente para de jogar, a gente tem que analisar muito bem tudo que a gente vai falar. Porque ali quando a gente tá ali dentro, a gente tá lidando com paixão. O torcedor é paixão. Ele estava defendendo as cores do Cruzeiro. Então ali tem torcedores do Cruzeiro que tem paixão pelo clube. Ele tem uma história pelo Inter, que é linda, que é maravilhosa. Tudo bem, mas ali ele estava defendendo o Cruzeiro. O Cruzeiro está pagando o salário dele. Então ele tem que ter o respeito com o time do Cruzeiro, entendeu? Então eu achei que ele foi muito mal nessas palavras que ele falou aí no podcast. E aí, Chico? Olha, o meu querido Flávio Prado, a gente tem que recordar um pouco da Grécia Antiga, né? No século V a.C. foi o século de Péricles, o século em que a polis atingiu o seu máximo, a cidade grega, né? Que é a polis, né? Que muita gente chama de cidade-estado, mas não é bem cidade-estado. E tudo estava direitinho e de acordo com a lei. E a lei funcionava da maneira mais justa possível. Quer dizer, se o cara, ele falasse alguma coisa e ofendesse alguém, ou ele colocasse em crédito ou em dúvida a potencialidade da cidade, que é a polis, né? Ele era punido severamente, inclusive com o ostracismo, que é uma invenção da Grécia. O que é o ostracismo? É mandar o cara exilado fora da cidade, não podia entrar na cidade, e durante 8 anos. Então, quer dizer que eu acho que a nossa lei de hoje perdeu um pouco isso, porque o Celso levantou esse negócio durante a semana e ele tem razão. Foi falta de ética, né? Ele mostrou que ele não tem caráter, né? O que é a ética? A ética é uma coisa prática, é a sua convivência em sociedade, é a sua convivência com o outro, né? Isso que é ética, é você ter ética, é você respeitar o espaço do outro. E com respeito de uma tal forma que ele respeita o seu. É você ter ethos. Ethos em grego é caráter. E ele mostrou que não tem ethos, que não tem caráter. Então, só para fechar, eu acho que a lei nossa devia voltar um pouco lá para a Grécia Antiga e começar a punir esses caras que visivelmente não têm caráter. Hoje não é punido a falta de caráter por nossa lei. Ela é escrachada, ela é debochada, ela é exposta, ela é de várias formas, mas não há punição, e deveria haver uma punição para esse rapaz. Ele não pode falar uma coisa dessa, e só para lembrar, o Internacional não é nem a questão de falar, é fazer. Fazer. É fazer, só não é falar de falar. Só para ouvir o mestre Alberto fez. Helena Júnior, há duas situações aqui que foram lembradas. Uma, o Roberto Carlos, também num podcast, fala que quando ele jogava pelo Corinthians contra o Palmeiras, pelo Palmeiras contra o Corinthians, que ele tinha dificuldade de jogar por causa do carinho. Na verdade, pelo Corinthians contra o Palmeiras, que ele tinha muita dificuldade de jogar. E também aquela famosa história do Vampeta, né? Finge que paga.
a gente finge que joga e tal. Mestre Alberto Helena Júnior, e aí? Qual é a sua visão sobre isso tudo que foi colocado aqui? Eu estava aqui me lembrando de um episódio que o Djalma Santos me contou uma vez, que ele e o Canhoteiro eram muito amigos. O Canhoteiro era o ponto esquerdo do São Paulo, o Djalma Santos era o lateral direito da Portuguesa, e que era o seu marcador, e que eles combinavam, como eles eram muito amigos, saíam para a noite e tal, eles combinaram que um tempo era de um, outro tempo era do outro. Mas isso aí é mais folclore do que realidade. Esse episódio aí, ele revela duas coisas. Absoluta falta de caráter do rapaz, que poderia perfeitamente pedir para não jogar, por exemplo. Ficava isento de ter que jogar contra o time do seu coração. Poderia ter inventado lá uma contusão qualquer, mas ele preferiu sabotar o seu time, jogar, não jogando, prejudicando o time que é a camisa que ele vestia. Isso é absolutamente deplorável. De um lado, por outro lado, há um aspecto positivo. Ele desperta em nós a convicção de que isso pode acontecer. Porque eu confesso a você que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Sabe? De fato, sempre se falou, fulano joga porque gosta do outro time, né? Mas comprovadamente uma confidência pública como essa, nunca eu soube que existisse. Então eu acho bom para que a gente fique de olho. Vou ser muito sincero. Eu acho, e ouvindo muita declaração de ex-atleta e tal, a gente viveu isso. É uma história, é uma contar vantagem. Você vê qualquer ex-atleta, ele achou que ele falou, quase fui convocado para a Copa do Mundo. Cascata, não estava nem naquela. Em 82 eu era para estar lá na lista. É que eu não sei o quê. Em 78, 80, tudo mentira. Então os caras contam essas vantagens. Isso me pareceu mais uma bravata do que uma realidade. Principalmente vendo esses lances. Posso estar errado. Então, sabe fazer graça? Para falar um negócio engraçado? Mas aí, e a gracinha vira uma que ele situação fala dessa. Posso estar que ele fala com muita convicção. E aí fala, você lembrou... Mas a gente nota aí não parece Você lembrou do Roberto Carlos quando a dificuldade, quando jogava no Corinthians, jogar contra o Palmeiras. O Pedro me lembra aqui do Ronaldo, que falava que era difícil jogar contra o Cruzeiro. Eu vi uma declaração do argentino jogando no Corinthians, não teve isso? O Mascherano, falando que assim, quando ele enfrentou o Real Madrid, o Barcelona jogou contra o River Plate numa final de Mundial de Clubes da FIFA. Ele deu uma entrevista. Para mim foi difícil. Uma coisa é difícil pelo carinho que você tem pelo clube. Outra coisa é você sabotar. Estrategicamente sabotar o seu clube, mas não sabotar o seu... Parece mais bravata. Mas ali foi um pouco eu tô falando a história da cascata. Ele pode estar dando uma cascata no jogo. Essas imagens, elas não mostram ele quase fez um gol. Não, mas essas imagens aí era muito pouco daquilo que passou em 90 minutos. O que ele falou, não dá pra você duvidar. Mas pra mim, é aquela cascata de isso querer crescer, sabe? Ser engraçado. Eu concordo com você, Flávio. É um recorte. Pode ser, fazer uma média com a torcida da Internacional. Pode ser, mas fazer ainda média, assim, contar mentira, dizer que quase foi convocado para não sei o quê, isso acontece demais. Ô, Flávio, só duas coisas. Primeiro que às vezes as pessoas vão gravar podcast, e o podcast tem esse estilo todo informal de ser, e as pessoas depois não têm ideia da repercussão que isso toma. Exatamente isso. E aí vai lá, sentado, tal, isso que a gente já conversou. Entra no clima da gracinha. E aí vai falando, às vezes fala o que não deve. E colocando só a opinião dos telespectadores aqui. Bom, muita gente feliz de ver o Lulinha. Nossa, os corintianos estão malucos. O Alvino de Souza, que é São Paulino, quer te ver jogando no São Paulo. Falou, falta o Lulinha lá no São Paulo. A Milene diz que o domingo só é domingo quando a família se reúne para ver o Mesa Redonda. Muito obrigada. Olha, o que o Rafael diz aqui o Paulo Madoenho. É muito mais normal do que vocês pensam e muitos já fizeram isso. Sérgio Martinho, esse Rafael Sobes é antiético. Antônio Oliveira, infelizmente alguns jogadores não são profissionais. Lamentável as declarações, dando bastante repercussão aqui nas redes sociais. Flávio, houve dois casos nesse sentido com jogadores do Corinthians, né? Do Roger. O Roger e o Felipe. Inclusive o Roger estava lá em Florianópolis, um dia que ele bateu o pênalti na Lua para derrubar o Passarella. O Cianorte. Contra o Cianorte. Não, foi contra o Figueirense. Tem aquele caso do Tuta, mas aí era um jogo armado. A gente tem até imagem aí. Ele faz um gol, jogador brasileiro. Ele estava jogando a Venezia Bari
O jogo estava armado, aí ficou comprovado. O jogo estava armado, vendido, e ele não sabia da história, não queria participar, e ele fez um gol, queriam matá-lo. Tem aí até o lance, ele foi, o time ficou louco. Aí foi crime real. O time estava comprado Até pela o máfia da jogador do loteria. time adversário começa a bater palma para ele. Pô. Então, aí é uma situação de compra, de armação de resultado. Agora, acho que o Sol precisa, como alguém disse aí, tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque depois que contou a história, bravata ou não bravata, vira verdade, velho. É ele que falou, ele que disse, né? Não, e tem outra fala dele, Flávio, ele falando, pô, eu aconselho alguns torcedores parar de ficar torcendo muito pra time, porque nunca é aquilo que é mesmo. Bom, então uma fala dessa dá o sentido que ele mesmo está falando, olha, não fica com isso aí não, com futebol, que não é tudo aquilo que vocês pensam que é, não. Então, cara, não foi bem, não foi, sabe? Paulo, muito mal. E aquilo que em xeque a credibilidade de outras pessoas. Aí eu falei, eu concordo com isso, só acho que é mais bravata do que real. Treinadores, dirigentes precisam estar vigiando quanto a isso não pode acontecer. Ô, Flávio, só uma coisinha rapidinho. Uma vez, eu e o Avalone estávamos conversando com o Vaguinho, aí embaixo na redação, né, que hoje está toda modificada, né, mas naquela época o Vaguinho veio aí visitar a gente. E o Vaguinho estava conversando comigo e com o Avalone, os dois juntos. E ele disse assim, olha, eu consagrei muito centroavante e também encerrei a carreira de muito centroavante. Aí nós perguntamos, como assim? Ele falou assim, eu ia para a linha de fundo e dependendo de quem estava na área, eu cruzava certo ou cruzava errado. E isso acabou encerrando a carreira de muita gente, porque eu deixei no vácuo muito jogador. Aí eu perguntei para ele, mas o gerador? Ele falou assim, não, o gerador eu cruzo certo. Eu falei, por quê? Porque senão ele me bate no vestiário. Isso vai vir contou pra mim. Só lembrar que teve um episódio também do Renato Gaúcho e o auxiliar dele, quando o Vitinho meteu 2 gols no Grêmio, que repercutiu muito também na temporada passada. Foi. Tipo, e curiosamente o Renato tira o Vitinho depois de fazer 2 gols contra o Grêmio. Bom, sabe quem vai completar? Profissional que eu respeito bastante. Nós vamos agora falar com o Rodrigo Caetano, que trabalha no Atlético Mineiro, portanto, campeão brasileiro com o seu trabalho e que vai falar para a gente a respeito de uma série de assuntos importantes. Boa noite, Rodrigo. Prazer em te receber aqui, tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a Michele, o Celso, ao Chico também, ao Paulo Sérgio. Prazer falar com vocês. É uma honra muito grande estar aí no teu programa. Bom, primeira pergunta. Como se chegou a El Turco? Me explique como é que vocês chegaram a uma contratação que acabou sendo surpreendente. Flávio, assim, surpreendente foi também, né, a saída do Cuca. Nós não esperávamos e, obviamente, por tudo aquilo que tínhamos desenvolvido ao longo de 2021. Mas, enfim, foi uma decisão pessoal e quando a questão é justamente algo relacionado à família e de caráter pessoal, nós temos que respeitar. A partir de então, nós fomos em busca desse substituto, que não é fácil, não é simples, né? Por tudo aquilo que o Cuca construiu no Galo e a identificação que ele tem. E também, ao mesmo tempo, nós não paramos o nosso planejamento, tanto de entradas como de saídas de atletas, né? O que a gente vinha já definindo ao longo dos últimos 3 meses, a gente procurou fazer nesse dezembro e início de janeiro. E tivemos aí entrevistas, tanto pessoais como também virtuais, em torno de 6 técnicos, dentre os quais o Antônio Mohamed, que, no nosso entendimento, as equipes às quais ele dirigiu se assemelham muito com a forma do Cuca jogar, com a forma também do Eduardo Cudê, que foi um treinador que trabalhou comigo no Internacional na época e que sempre teve no Tony Mohamed uma espécie de um mentor na forma de jogar, na forma de agredir o adversário já no campo de ataque. Enfim, então foram características realmente que a gente identificou serem similares para que houvesse a menor modificação possível. Além disso, que era uma premissa básica nossa aqui no Galo, é que não tivéssemos a vinda de um treinador que modificasse por completo a nossa comissão técnica permanente, que nós entendemos ser de muito bom nível, né? Tanto o nosso preparador físico Cristiano Nunes, preparador de goleiros, enfim, e que esse novo treinador do Galo desse continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado até então e que viesse
com um grupo mais reduzido de assistentes técnicos, né? Porque toda a parte de fisiologia, fisioterapia, preparação de goleiros, toda essa metodologia, nós entendemos que ela deveria ser mantida. Então foi assim, todos esses requisitos aqui que nos levaram ao Antônio Mohamed como sendo o escolhido para comandar a equipe dentro de 2022. Celso Cardoso. Rodrigo, primeiramente, boa noite. Seja bem-vindo à Mesa Redonda. Prazer em falar contigo. Sei que o tema treinador vai acabar voltando, mas eu vou partir para o jogador. Diego Costa, como foi a saída dele? E se você puder revelar para a gente, qual foi o argumento utilizado por ele para romper com o Atlético Mineiro? Que é uma coisa que a gente discute muito. O que levou o Diego Costa a querer sair do Galo, campeão brasileiro, depois de 50 anos, um time muito forte? Se você puder falar sobre isso. Claro, Celso. Na verdade, bom, primeiro também é um prazer falar contigo. Quando o Diego veio para o Galo, ele sempre esteve muito receoso em relação à questão da adaptação dele, da família, nunca tinha jogado no Brasil. Vinha também de um período de inatividade de quase 8 meses, né? E por mais que tivéssemos um vínculo contratado até dezembro de 22, sempre se deixou, né, a questão do diálogo de uma janela aberta por uma saída em dezembro. Então foi isso que aconteceu, lá um pouco antes de terminar o Campeonato Brasileiro, ele manifestou esse desejo de que ao final da temporada, depois do Brasileiro e Copa do Brasil, ele realmente pudesse retornar ao convívio da sua família, e realmente alegou, né, essa questão de adaptação, e nós entendemos então que deveríamos aceitar esse pedido por parte dele, tanto que ele voltou para a Europa, está lá até agora e, enfim, vai definir qual o melhor caminho dele. Mas foi isso, e ele foi remunerado rigorosamente de acordo com aquilo que ele trabalhou, ou seja, não adentramos no contrato dele de 2022, e eu particularmente só tenho a agradecer porque ele aceitou esse desafio, né, depois de muitos e muitos anos, jogando somente na Europa, vir ao Galo e colaborar. A gente colaborou demais com as nossas conquistas, e tem aí o seu nome marcado aí na história do Galo, como todos aqueles que aqui ficaram e alguns que também saíram por empréstimo, que isso fez parte, né, do planejamento que a gente vinha desenvolvendo, mesmo antes da saída do Cuca. Daqui a pouco. Por você, tudo bem, só para finalizar isso. Beleza. Você ouviu, Rodrigo? O Túlio está liberado para assinar, inclusive, com o clube brasileiro, né? O Diego? Sim. Não colocamos nenhum tipo de restrição, porque isso é nosso entendimento. Não combinamos isso na vinda e não combinaríamos isso na saída. Perfeito. Daqui a pouco, novidades sobre a faca atirada ontem lá no estádio, foi em Barueri, né? Daqui a pouco, novidades, vão mostrar imagens, você vai ver a faca entrando em campo. Já. Exclusivo do Mesa Redonda. Já, dentro de alguns instantes. Como a faca entrou no campo de futebol. Exclusividade do Mesa Redonda. Já. Paulo Sérgio, sua pergunta para o Rodrigo Caetano. Rodrigo, boa noite. Quero parabenizá-lo, né, pelo trabalho feito. Eu costumo observar muito a gestão, né, do clube, e vocês estão fazendo um trabalho belíssimo de gestão. Isso é bom, isso é benéfico para o futebol brasileiro, que precisa disso, e não fazer coisas absurdas que nós temos visto no longo dos anos. Os parabéns. A minha pergunta por que não um treinador brasileiro? Haja vista que eu creio que nós temos muitos treinadores bons no Brasil que poderiam também ocupar esse cargo do Cuca. E eu sei que hoje muitos clubes buscando jogadores, treinadores estrangeiros, e eu queria saber de você, por que não um treinador brasileiro? Paulo, prazer falar contigo. Sei que é uma referência aí para não só dentro do campo como fora também, né? Nível de profissionalismo. Parabéns aí por sua carreira. Olha, eu primeiro que eu queria entrar na parte gente, sabe? O Atlético, ele vem se estruturando, ele vem recuperando aí de um período de muita dificuldade. Se não fosse esse órgão colegiado, formado pelos chamados 4 R's,
junto com o nosso presidente Sérgio Coelho e o nosso vice-presidente Murilo Procópio, eu penso que o Atlético não se colocaria entre os postulantes aos grandes títulos do futebol brasileiro e sul-americano. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos num processo ainda de transição, onde o resultado de campo ocorreu até antes do previsto. E se nós pegarmos aí exemplos de Flamengo e Palmeiras, demandou um certo tempo para que eles tivessem o resultado esportivo, principalmente se consolidassem, como os grandes clubes que sempre foram e que hoje também tem uma grande gestão por trás. Quando nós tivemos o comunicado do Cuca, nós abrimos um leque de alguns treinadores e alguns brasileiros também, Paulo. Só que nós fomos entrevistados. E aí ou um não poderia porque estava trabalhando, o outro porque não queria voltar ao Brasil. Então nós tivemos algumas dificuldades. E o Antônio Mohamed, ele tinha um desejo muito grande de trabalhar no Brasil. Entendemos que o conhecimento dele de futebol sul-americano, a origem dele no futebol sul-americano argentino, poderia nos facilitar, até porque nossa equipe hoje tem 6 jogadores sul-americanos. Então a gente também pensou em todas essas variáveis, além do fato que dentro de campo ele é um treinador que se assemelha, como eu disse, muito ao modelo de jogo que o Cuca utilizava. Então foram essas variáveis, mas sem pensar em nacionalidade. Tanto é, Paulo, que nós no ano passado, quando saiu o Sampaoli e o Cuca tinha saído do Santos, nós não pensamos 2 vezes em trazê-lo e em colocar o nome dele como sendo o comandante dentro do campo para o Galo em 2021. Então não tem nem restrição e nem tampouco prioridade por qualquer nacionalidade que seja. Os exemplos do Galo aí estão os 3 últimos treinadores, eu cheguei aqui em dezembro para janeiro de 20, janeiro de 21, era o Sampaoli treinador. Saiu para o Olympique de Marseille, veio o Cuca. Agora, infelizmente, teve que nos deixar. E aí buscamos o Antônio Mohamed. Poderia ter sido outro brasileiro, sem problema nenhum. Não temos esse tipo de prioridade por essa ou aquela língua. Posso te afirmar isso. Alex Miller. Obrigado, Flávio. Rodrigo, um abraço. Prazer falar Alex, com você. Desculpa não te salvar, viu? Desculpa saudar ali. Desculpa. Tranquilo, imagina. Uma honra. Ô, Rodrigo, você tem um nome que é sinônimo de profissionalismo no futebol. E antes de você entrar no ar, nós ficamos aqui uns 10, 15 minutos discutindo a respeito dessa polêmica da semana que envolveu o Rafael Sobis, que agora é ex-jogador e acabou dando declarações impactantes para o mundo do futebol, para muita gente um absurdo, porque ele não só falou de si, como pode ter levantado uma lebre perigosa para o futebol, em que casos como o dele podem acontecer sem que nós saibamos. Qual é a sua visão nesse momento a respeito disso, pensando no futebol que você vive como profissional? Você passa a se preocupar um pouco mais com os jogadores que você trabalha, que você lida, e também com o futebol como um todo? Olha, Alex, claro que eu acompanhei, eu conheço o Sobis, eu tive o prazer de trabalhar com ele no Fluminense, depois no Internacional, quando eu acabei levando ele lá em 2019. E ele sempre foi um grande profissional. Eu acho que eu interpreto isso muito mais. Até um de vocês usou uma expressão muito mais de uma bravata do que de qualquer situação que ele pense um dia que o que ele disse é o que realmente ele pratica, entendeu? Eu confesso, eu fui um atleta profissional, mas óbvio que nos meus 13 anos como atleta eu não convivi em grandes ligas, Mas se em ligas menores você não vê isso, eu não creio que isso possa existir, Eu não quero acreditar, porque você falou em profissionalismo, A gente se dedica tanto tempo, particularmente no meu caso, que estou há 19 anos nessa função já, e a gente abdica de tanta coisa, de família, de tempo. Férias é uma palavra que a gente não conhece, para imaginar que realmente algum atleta vai entrar em campo sem dar o seu 100%. O Paulo aí pode falar melhor, conviveu em grandes ligas. Para mim,
eu creio que ele falou muito mais no sentido de querer chamar atenção, sei lá, do que realmente isso se transformar numa realidade. Eu não vi, nunca ouvi nada parecido e não acredito que isso se pratique, sinceramente. Não seria, se isso fosse uma verdade absoluta, seria o fim da paixão pelo futebol. Chico Lang. Meu querido Rodrigo Caetano, prazer estar com você. Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua maneira de administrar e tocar o futebol. Eu acho que muita gente fala... Obrigado, recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Mas, ultimamente, o que eu tenho ouvido, eu não sei se é dito por jornalistas que não gostam do Atlético, mas é que os 4 R's não estão tão coesos assim, né? E que a dívida do Atlético Mineiro está subindo. Eu te pergunto uma coisa, como é que você responde a essas pessoas que fazem esse tipo de crítica? Que vocês realmente estão construindo uma equipe para ser campeã nos próximos 5, 6 anos. Agora, até quando vai o poder, né, de influência desses 4 R's? Até quando? Qual é o compromisso que vocês têm de poder apostar nesses 4 R's sem ter medo de errar? Ou você teme um revertério no meio aí do caminho? Chico, eu diria que para aqueles que desejam isso, eles vão ficar frustrados, porque tanto o Rubens Menin, Rafael, Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, como eu disse, juntamente com o nosso presidente, nosso vice-presidente, eles são as pessoas que estabelecem as estratégias do clube, né? Nós, executivos, nós aplicamos através da nossa metodologia, através das ferramentas que nós conhecemos e desenvolvemos, a estratégia por eles estabelecida. O que eu posso dizer a vocês é que praticamente há um ano e algo, que eles não precisam fazer nenhum aporte financeiro, o que é ótimo. Porque eles não estão aqui somente para o aporte financeiro, eles estão também para o aporte no que diz respeito à capacidade de gestão, a estruturar o clube na sua gestão, né? Porque são todos extremamente bem-sucedidos nas suas empresas, nas suas carreiras. Então, esse conhecimento, esse saber deles, realmente é muito importante para o Galo. Então, eu não vejo nada... sempre que eles podem, eles deixam muito claro que o projeto deles é um projeto para mais de 10 anos. O Galo vai inaugurar o seu estádio, construído pela MRV, quer dizer, não tem lógica. Eu até, Chico, o que modificou desde que eu estou aqui? É que eu sou cobrado justamente para rentabilizar os nossos ativos, né? Ou seja, formar mais jogadores na base, vender melhor, adquirir jogadores com o menor custo possível. É o que a gente está tentando fazer, né? Fazendo pré-contratos com jogadores que ficarem livres. Então, aquele aporte financeiro lá de segunda quinzena de 2020, início de 2021, obviamente que já não é o mesmo. E aí, comparando a Europa, que o Paulo também conhece bem, eu acho que os clubes que conseguem conquistas são aqueles que menos reformulam seus elencos. Isso aí isso é histórico, são números, né? Então, assim, às vezes as pessoas imaginam, pô, o Galo não está investindo como investiu, mas óbvio que não. Em algum momento precisou um grande investimento. Agora nós temos que fazer ajustes, trocar poucas peças, sair algumas, chegar outras, porque quem reformula, a minha visão profissional e os exemplos da Europa mostram, aqueles que passam ano a ano reformulando seus elencos, eles cada vez se distanciam mais de uma conquista. Então, o Galo segue nisso, fazendo ajustes, mas contando sim com os 4 R's aí, estabelecendo a estratégia do clube. Olha, repetindo o que eu falei agora há pouco, daqui a pouco nós vamos mostrar imagens exclusivas de como a faca foi parar dentro do campo no jogo de ontem entre São Paulo e Palmeiras pela Copinha. Exclusivo aqui no Mesa Redonda, tá legal? Avise as pessoas aí, os seus amigos e tal. Exclusivo para você, imagens de como a faca foi parar dentro do campo. Michele Janello, Rodrigo Caetano com a gente.
Olha, só para dizer que os telespectadores estão muito felizes com a participação do Rodrigo Caetano aqui, dizendo que queriam ter um Rodrigo Caetano no time deles também. E muito mostrando, felizes de poder ver você falando aqui com a gente, explicando um pouco mais do seu trabalho. Então, assim, a repercussão está bem grande aqui das suas palavras. Olha, o Sérgio Martino fala que Atlético Mineiro, com você lá, será sempre protagonista no futebol brasileiro, que está muito bem servido com o seu trabalho lá. E você, Rodrigo, na sua perspectiva pessoal, onde você se enxerga nos próximos 5 anos? Bom, Michele, prazer também falar contigo, agradecer o carinho aí do torcedor e mesmo aqueles que não são da massa atleticana. É muito importante para um profissional ter realmente seu trabalho reconhecido e respeitado. Olha, eu ainda me vejo lutando, né, como já faz um bom tempo, por realmente a profissionalização dos clubes, sabe? Muito se fala, mas poucos praticam isso, né? Infelizmente, os nossos clubes são de origem associativa ainda, então tem muita interferência externa, muita interferência política, que eu ainda sigo acreditando em um dia ter isso em uma menor dose. Hoje o Galo é um clube totalmente pacificado politicamente, isso auxilia muito os profissionais, não só a mim, mas os executivos das outras áreas. Espero que cada vez mais isso se consolide dentro do Atlético. E, enfim, eu acho que evoluímos muito nos últimos anos, mas nós temos aí pelos próximos 5 anos ainda essa dúvida de como serão os clubes que migraram ou que estão migrando para SAFs. É uma coisa ainda que a gente espera um tempo para ver. E nós, como profissionais, onde nós vamos nos encaixar nisso. Mas eu desejo, mesmo eu tendo contrato com o Atlético até dezembro desse ano, se for possível, se for do interesse do presidente, dos 4 R's aí, dar continuidade, porque tem muita coisa para fazer no Galo ainda, e muita coisa bacana, e também muitos ajustes a serem feitos também. Muito bom. Rodrigo Caetano, muito obrigado por nos atender, parabéns pelo grande trabalho no Atlético Mineiro e até a próxima. Abração para você. Valeu, Flávio. Prazer enorme participar da Mesa Redonda. Deixo um grande abraço a todos vocês e vou estar sempre à disposição. Sim, é uma honra ter participado com vocês. Boa noite. Bacana, legal. Daqui a pouco, imagens exclusivas, como a faca foi parar dentro do campo. O que aconteceu? Nós vamos esclarecer aqui no Mesa Redonda, exclusivo, avise o pessoal. Tá, então vamos tirar a dúvida hoje. Todo mundo fala, como é que a faca apareceu? Como é que o cara entra com uma faca? No estádio. Nós já vamos, exatamente, nós vamos mostrar como tudo aconteceu. Já, estamos com imagens exclusivas, nós já vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Era da faca, hein? Daqui a pouquinho no Mesa. Como a faca foi parar lá no campo. Como a faca foi parar lá no campo. Antes, vamos ver o jogo do Palmeiras. O Palmeiras jogou em Novo Horizonte e conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paulista. Vamos ver. Helena, como foi a estreia do Palmeiras, no seu modo de entender? Bom, o Palmeiras teve muitas dificuldades, né? É o primeiro jogo, depois do período de pré-temporada. O calor era intenso, enfim, tudo prejudicando uma atuação mais adequada ao padrão do Palmeiras, que simplesmente enfrentou um adversário bem fraco e ganhou fácil. Podia ter feito mais um gol, talvez, mas nada excepcional e tudo dentro dos conformes, porque nessas condições em que o jogo foi realizado, não se podia esperar muito mais do Palmeiras. Eu acho que tá. Mais ou menos, Lulinha, a estreia é sempre complicada, né? Voltando de férias. É muito difícil, ainda mais jogando contra equipes do interior, assim, que já estão treinando há mais tempo, né? Então já está mais adaptado ao campeonato, a temperatura também, que o jogo foi lá em Novo Horizonte, né? Então é sempre difícil essa estreia. E como disse o Helena, a parte física ainda não está bem, né? Então acho que nesses jogos é mais importante a vitória, né? Porque aí dá confiança para o restante do campeonato e, claro, ajustando a parte física durante a competição também, né? Ô Alex, essa pergunta aí, elenco do Palmeiras de 22 está inferior ao de 21? Acho que não. Eu acho que a saída do Felipe Melo, que foi a mais questionada, né? Era um jogador importante no sentido de liderança,
mas eu acho que dá para suprir a ausência do Felipe Melo com o elenco atual. O Felipe Melo muitas vezes nem titular mais era, de vez em quando entrava em jogos mais decisivos, mas o Danilo já vem dando conta do recado há um bom tempo. O Danilo é um grande jogador revelado pela base do Palmeiras. Esse Jailson pode dar o que falar no Palmeiras também, que chegou agora justamente para a função do Felipe Melo. O Danilo Barbosa foi embora também, que era um volante que não agradava muito ao torcedor, não vai fazer muita falta. No gol foi a troca do Jailson pelo Lomba, mas é um goleiro reserva. O Atuesta, que veio, é um bom jogador, que deve até concorrer com o Zé Rafael por uma posição nesse meio de campo. Então, o que mais a torcida ficou pegando no pé nesses últimos tempos foi a falta de um camisa 9, né, que o Abel Ferreira pede há mais de um ano. Esse camisa 9 não veio. Então, é o momento de agora parar um pouquinho dessa pressão. Calcanhar no meio das pernas do goleiro do Augsburg ontem. Foi 5-1, ele entrou, fez um gol de calcanhar no meio das pernas. O Palmeiras tentou, mas talvez não tenha tentado com aquela velocidade e agilidade que o torcedor imaginava que a diretoria poderia ter, até porque é um pedido do Abel há mais de um ano. Antes de perder o Luiz Adriano e o William, ele já precisava de um camisa 9. Agora, em tese, ele precisa mais ainda. Só que a diretoria do Palmeiras não trouxe, mas eu acho que mesmo assim, com o elenco atual, o Palmeiras tem totais condições de fazer uma grande temporada mais uma vez. Ô Flávio, uma coisinha, eu discordo da opinião do mestre quando ele disse que o Palmeiras tem dificuldade. Para mim não foi dificuldade nenhuma, foi um treino de luxo do Palmeiras. Não, ele se refere ao tempo, Chico, ao clima, ao sol. Não, nada disso. As circunstâncias do jogo. O Palmeiras tocou a bola tranquilamente. O jogo foi ruim para danar, né? Jogo de 2 minutos, né? Não foi o último minuto do primeiro tempo e o primeiro minuto do segundo. Qual foi o último jogo que você viu, que você falou, pô, o Palmeiras jogou bem? O Palmeiras exibiu, fez uma exibição de gala. Não tem esse tipo de Mas é um jogo eficiente, né, Chico? É dentro disso que eu gostaria de falar, né? Porque foi tranquilo o jogo, foi um jogo que o Palmeiras acelerou quando tinha que acelerar, não correu risco quando tinha que diminuir. Não correu risco mas agora o mais interessante, ele entra numa formação, ele entra num 3-4-3, né? Ele tem uma linha de 3 lá atrás com o Gomes, com o Luan e o Piquerez. Agora, o mais interessante nisso tudo é que ele pode transformar essa formação num 4-3-3. Que ele joga ele mais um pouco para trás, né? O Piquerez fica na esquerda. E aí, uma substituição que me chamou a atenção. Ele coloca o Navarro no segundo tempo. Aí eu pensei que ele ia tirar o Rony. Não, ele deixa o Rony como segundo atacante e joga com o Wesley de um lado, né? E o Verón do outro. O Verón do outro. E o Verón do outro. E ele tirou o Veiga. Ele tirou o Veiga. Então ele joga um pouco o Rony para trás e joga também com o Navarro. Então são formações que ele está testando a equipe, ele está tentando uma nova formação. A Atuesta entrou, Paulo, já bateu 2 faltas. Há um problema muito sério. E bateu muito mal, né? O Palmeiras será sempre, pelo amor de Deus. O Palmeiras em qualquer jogo do Campeonato Paulista, ele vai ficar com a bola. Qualquer jogo do Paulista ele vai ficar com a bola, porque ele é o elenco mais forte do futebol paulista. O Chelsea, ele não vai ter a bola. Foi bem claro para o Abel, ele falou assim, não, ele acabou de falar, todos os jogos para nós são treinamentos. O Palmeiras, obviamente, está preocupado com o jogo do Chelsea. O jogo com o Chelsea, o Palmeiras não terá a bola. Ele vai jogar por uma bola. É impossível ele ter a bola. Impossível. Embora o Chelsea não seja um time... Também nem é uma vocação do Atlético. Isso. Jogou contra o Flamengo, embora o Chelsea não seja um time de posse de bola, mas contra o Palmeiras por todas as situações. Então eu estou dizendo que dificulta esse treinamento que ele está fazendo para o jogo contra o Chelsea. Porque ele não terá uma condição favorável àquilo que ele vai receber se chegar à final. Mas de qualquer maneira, Flávio, eu acho que a estreia do Palmeiras foi boa. Claro, se a gente considerar o que disse o mestre, o calor, a volta das férias, perna pesada, a dedicação dos jogadores. Mais trabalho, vocês são jogadores, sabe? É só trabalho físico nesse início de temporada, a perna está pesada ainda. Então, e o adversário foi extremamente limitado, fiquei decepcionado com o Novo Horizontino. No primeiro tempo se limitou a se defender, no segundo tempo teve 5 minutos aí que criou alguma coisa e só. O jogo acabou depois que o Dudu fez o gol, essa é a realidade. Mas para quem já entrou no Campeonato Paulista disputando o Mundial, que para mim é isso,
Campeonato Paulista é o campeonato oficial, mas o Palmeiras está ele pensando mesmo fala, laboratório. ele fala isso. ritmo, O Abel fala isso ritmo. claramente. Então, ritmo e posicionamento dos eu atletas, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que foi uma chegou, estreia. Acho que foi uma estreia alentadora. Sabe, que deixa o palmeirense mais otimista do que vai acontecer. Porque nos os próximos treinos dias. estavam sendo um desastre, né? Os treinos lá que Mas jogo fizeram treino é essa diferente, vitória. né? Não conta, Chico. Um foi 2-2 e o outro perdeu para a Portuguesa, né? Então, quer dizer, mas aí não- agora não, agora você viu o time jogar, o time se Você entregar. acha que se jogar com a Portuguesa no Paulistão, a Portuguesa tá na Série A2, mas se jogasse Palmeiras e Portuguesa hoje pelo Paulistão, o Palmeiras perderia também? Não, Então, não perderia. é, jogo Eu acho treino que é não. diferente. Treino, acho você que não não. conta. Diferente. Treino é treino, jogo é jogo, já dizia o Dino Sani, né? É o Didi. O Didi. Hoje os caras falam que treino é. Como é que é? Treino é jogo e jogo é guerra. Agora, né? Os caras não é isso? Agora, a O Dino falou é que jogo, o jogo é futebol guerra. era uma caixinha de surpresa. Me chama a atenção a pergunta ali no GC, que a gente tem falado tanto, os Palmeiras sentiam para vencer o Chelsea no Mundial. Se ficar pensando no Chelsea e esquecer Monterrey disse hoje, empatou 2-2. O Al-Ahly tudo bem, vai ser o primeiro jogo dele, vai ser no Mundial. Eu só queria lembrar que nos últimos 5... O Palmeiras perdeu deles nos no últimos outro então, campeonato. eu queria só lembrar que nos últimos 5 mundiais, em 3 deles, o sul-americano não avançou. Em 3 vezes não avançou, só 2. Só em 2 edições avançaram times sul-americanos. Então não adianta ficar entrando pensando no Chelsea. Tem que pensar primeiro no Monterrey ou no Al-Ahly. Não, o Al-Ahly não joga. Não, é A último jogo do Al-Ahly foi em dezembro. Então, Foi em dezembro. o próximo jogo dele vai ser... Mas é um time também que Contra o acha Monterrey que ganha perde do um jogo Monterrey. mais. Monterrey. Sei. E vai perder do Monterrey. Eu acho que ali tá tudo igual. Esse jogo é tudo no mesmo difícil, nível. hein? Esse jogo é O muito Palmeiras, difícil. o Al-Ahly, o Monterrey, tá tudo igual. É tudo 50% a 50%. Os três, tipo, Al-Ahly e... Palmeiras e Al-Ahly, você acha também? Eu acho. Ué, o ano passado foi. E perdeu nos Pelo pênaltis. investimento do Monterrey, o Monterrey teve investimento aí. Seis jogadores da Então, seleção, então não 6 dá jogadores pra falar da que é seleção, 50, da 50. seleção do México. O Al-Ahly tem 7 jogadores da seleção do Egito. E o Palmeiras tem o investimento que tem. Mas ali, ó, esses 3 times, no meu modo de entender, jogando um contra o outro, 50% para cada um. Qualquer um. No meu modo de entender. E você acabou de dar números que mostram isso. Até inferiores aos números daqui. Bom, vamos falar da Copinha e vamos esclarecer a história da faca. Ok? Vamos mostrar primeiro o que aconteceu. O Palmeiras muito perto de acabar com essa palhaçada dessa musiquinha que eu detesto. Não tem mundial, não tem Copinha, não tem... Ele detesta. Me revolta. Ele canta me todo revolta. domingo, ele detesta. Tá. Não, mas cara é que de me pau, ele revolta. detesta Eu quero tanto mostrar que ele o que canta é e todo tal. domingo. Ele Mas canta tá só para pra acabar irritar. isso aí, a menos que o Santos não deixe e tal, sabe como é que é. Mas vamos ver como é que o Palmeiras chegou na final contra o São Paulo, num jogo que teve tumulto à beça. Informação exclusiva do Mesa Redonda, final da Copinha, terça-feira, 10 da manhã no Allianz Parque. Terça-feira, 10 da manhã no Allianz Parque, ok? Então acabou a dúvida. Terça-feira, 10 da manhã no Allianz Parque, porque à noite tem jogo do Corinthians, e aí haveria problemas e tal, de encontro em metrô. Então, resolvido, Federação Paulista de Futebol confirma 10 da manhã no Allianz Parque, Palmeiras e Santos, final da Copinha. Isso. Beleza? Gente, o que aconteceu? Como é que entra uma faca no jogo? Como é que aqueles torcedores, primeiro não podem invadir. Como é que eles invadiram portando faca? E agora nós vamos esclarecer o seguinte, eles não entraram com a faca. A faca, olha lá, a faca foi arremessada dentro de uma marmita. Essa faca, ela veio do lado que está a torcida organizada do São Paulo. Olha lá, o cara joga uma marmita. Claro que não podia entrar com a marmita, óbvio, né? Marmita com faca dentro. Mas a verdade é que os 2 rapazes, os 3 que entraram, que aliás estão presos, eles não entraram com a faca. O árbitro pegou a faca, mas em nenhum momento eles estavam com a faca na mão. Eu não gostaria de livrar a cara desses caras aí, mas tem que ser a realidade. Não, mas é importante falar. Tem que ser honesto. Uma coisa é você entrar com uma faca, a outra coisa é você a faca entrar foi, sem não faca. pode, o cara Assim, não mas poderia aí a gente- estar com a faca no estádio, nem dentro da marmita. Teria que ter sido... E aí tem outra imagem, ó. Aí tá a confusão. Vocês vão ver que vai aparecer uma imagem quando a marmita é atirada e dentro está a faca. Levaram a marmita. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Impressionante. Olha lá, aí o rapaz está chegando, tá vendo? A marmita já veio. Impressionante, né? Não dá pra ver a faca, mas se a marmita, a faca tava na A faca marmita. estava dentro da marmita. Mas o cara pegou a faca ou não pegou a faca? Não, o árbitro que pegou. Nem a marmita, né?
O árbitro pegou a faca. Pegou a faca e relatou na súmula que tinha uma faca em campo. Aí a dúvida, foram os rapazes que invadiram o campo, que estavam com a faca, entraram com a faca para esfaquear alguém? Não. Na verdade, a faca vem numa marmita que alguém joga. A pessoa ficou sem a marmita e sem a faca agora. Não, mas o problema é que, como é que ele entra com uma marmita com uma faca dentro? Só que muda o aspecto da história. É diferente do cara entrar com a faca. Desculpa, discordo. Isso aí é uma maneira de amenizar para o São Paulo, Eu não estou amenizando nada, só estou mostrando. Não, sim, mas uma marmita. Não pode entrar. Claro que não pode. A faca, ela é uma arma branca. Não pode estar em posse de gol de torcedor. Não estava com quem invadiu, mas foi parar num campo que qualquer um poderia pegar. Isso só mostra que a incapacidade do policiamento que fez a revista foi maior do que se imaginava. Não, podia entrar num tênis. A marmita dentro do tênis? O cara entrou com a marmita, dentro da marmita tinha uma faca. Ele podia pegar a marmita, pegar a faca, entrar no campo, invadir, fazer qualquer coisa. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu? O cara jogou a marmita e dentro tinha uma faca. Essa é a realidade. Isso ameniza? No meu modo de entender, não. Concordo com o Celso. Mas aí está o esclarecimento dos fatos. A partir do momento em que o árbitro identifica uma faca no gramado, seja lá se entrou na mão de alguém, se foi atirado, se tem uma faca dentro do gramado, ele perdeu uma grande oportunidade, esse árbitro, de se consagrar. Ele perdeu a chance, esse árbitro, de dar um exemplo para a sociedade brasileira. Olha isso. E aquilo não é faca de marmita, pelo amor de Deus. O jogo eu não vou discutir marmita aqui. Aquilo não é faca de... Você tem uma arremesso da marmita lá. Concordo com o Alex plenamente. Ele tinha que ter encerrado o jogo nesse momento. Não é porque estava nos acréscimos. Se tivesse 5 minutos de jogo e uma faca foi atirada em campo, seria um grande exemplo para o mundo. Um jogo ter sido suspenso. Eu já acho que ele é justo, sabe por quê? Se isso é suspenso e vai para tribunal, corre o risco do tribunal, que você não pode levar a sério, fazer o jogo seguir. E aí ele encerrou o jogo e acabou. Não tem discussão. São Paulo perdeu. Mas ele estava dentro da lei se encerrasse o jogo. Ele teria que encerrar o jogo para tirar o outro. Mas aí podia ir para tribunal. Estava nos acréscimos. Porque realmente aqui a gente nunca sabe que o tribunal é um absurdo. Se a gente achar normal uma faca aparecer no campo, acho, claro que não. Daqui a pouco vai aparecer um revólver, daqui a pouco... Mas isso só mostra. Isso só mostra que tem isso nos estádios. O cara entrou com uma faca e estava lá na arquibancada. É que várias imagens já passaram nas redes sociais. Eu vi uma outra imagem que eu vi a faca sozinha. Pipocando no campo. E ela para em pé, fincada no campo. Eu vi também. Eu vi essa imagem também. Então, eu vi uma imagem de uma faca que foi atirada, não vi marmita, não vi a faca, e ela cai em pé no gramado, inclusive. Então, se está dentro de uma marmita, a marmita vai abrir, a faca vai ficar jogada ali. Mas está bem claro a marmita ali caindo. Nossa, mas é uma faca perigosa. Para mim não tá. Para mim não tá, Flávio. Minha faca não é. Para mim não tá. Vamos ver de novo. Vamos ver negócio de marmita. Tá até assinalado o momento. Esse negócio de marmita é para aliviar para a torcida do São Paulo. E o São Paulo deveria ser punido, sim. Foi a torcida do São Paulo que arrumou essa confusão. Mas eu não estou dizendo que não deve, eu só estou colocando uma situação. Tem que suspender o São Paulo da Copinha e tem que dar uma punição maior. Repara quando cai. Cai o objeto. A faca cai ali, A faca cai. Agora, tinha outra faca? Pode ser. Essa aí estava dentro da marmita. Não, não tem duas facas. Então, pronto. Então, olha lá, é bem claro, o dedinho está apontando. A faca está caindo ali. Se dá muita ênfase à faca e tudo isso daí, né? Mas esquecem os jogadores do São Paulo. Exato, o que eles fizeram. A atitude desses garotos. Segurar os caras. Atitudes de adultos. Verdade. Né? Foram atitudes dando exemplo. Porque sempre critica o atleta em campo. Que vai lá proteger o cara que invade o campo. Quando é isso, quando é aquilo. Então vamos também falar da atitude dos garotos. Isso aí. O Caio, que foi um exemplo. Então vamos também tirar o lado positivo, gente. A gente sempre fica pro lado negativo da coisa. Temos que ver a parte positiva. Parabéns pros garotos do São Paulo que foram lá, abraçaram a causa. O Alex está fazendo um ótimo trabalho com essa garotada, porque não é só um grande atleta, mas um cidadão. E aí nós estamos vendo. Então eu acho que é o momento que também nós precisamos valorizar. Eu tenho uma coisa para colocar, cara. A gente não pode esperar acontecer a tragédia. Exato.
para depois tomar uma providência mais Não séria. estou falando nada disso. Há quanto tempo a gente está fazendo isso? Chico, eu não estou falando nada disso. Lá na Bolívia, Chico, o cara soltou o foguete, matou Chico, o menino. eu não estou falando nada disso. Então eu só estou falando que nós temos que dar ênfase à atitude dos garotos do São Paulo. Mas isso não exclui a punição para o São Paulo. Não, mas eu acho que não vão passar pano para o São Paulo. Mas aí eu acho que, mas eu acho que não é nem. Eu acho que são coisas separadas. Eu acho que não tem que acontecer. Até porque isso foi atirado pela torcida do São Paulo. É a torcida única. São Paulo atira um negócio mas com um acho objeto, com uma mas faca. Eu acho que nem entre pauta, tem que ser punido, claro. Podia pegar mas eu acho que... e furar o adversário. Como é que, primeiro, o juiz dá sequência no jogo do Porto Alegre? Segundo, como é que um time de futebol, um clube de futebol não pode ser punido porque a torcida dele jogou. Mas eu acho eu acho que vai. Em campo e ameaçou de morte os jogadores do Tem mais coisas ainda. Tem mais coisas ainda. Muitos torcedores que estavam lá relataram que foram agredidos pela torcida independente do São Paulo porque eles estavam com piercing, camisas cor-de-rosas e com brincos. Lembra a história do Tricas lá, que teve a história? Sim. E eles fizeram um comunicado dizendo que quem fosse com brinco, com camisa cor-de-rosa, com piercing, que eles iriam se ver com a torcida. E realmente vários relataram que aconteceram várias agressões em virtude desse tipo de situação, Flávio, que no mínimo demonstra homofobia. Mas eu acho que Flávio, explica o que é trica, porque ninguém... Agora, isso é uma coisa que os meninos a garotada, os meninos são paulinos, eles criam na internet um linguajar onde eles tratam São Paulo de tricas. E o São Paulo, quando da apresentação do Nicão, assumiu. Nicão é tricas. E aí a torcida uniformizada disse que isso aí era uma maneira da torcida do São Paulo ser gozado pelos caras, não sei o quê, e virou uma confusão. Flávio, agora, eu discuti punição para São Paulo, ok. Defender a atitude dos meninos também, ok. Agora, o que eu acho que mais curioso e triste tudo isso é como é que um torcedor pode entrar com uma faca no estádio, essa é a questão. É isso. Eu, jornalista, fazendo meu papel, eu já tive bolsa sendo... Jornal. Eu tive que deixar jornal. Sabe o que não podia entrar ontem no estádio? Novo. Sabe o que não podia entrar no estádio? Álcool em gel. Estava proibido. Então, não podia entrar com álcool em gel. Às vezes a gente, jornalista, a gente tem que deixar um jornal que faz parte do nosso dia de lado e entra um torcedor no estádio, marmita, faca. Ainda bem, pensei que a faca estava meio escondida em algum lugar e alguém passou. Não dá para entrar, não pode entrar. Agora, vamos falar do ganhador, né? O Palmeiras está fazendo um trabalho extraordinário, maravilhoso, não é à toa que está chegando o João Paulo. E, dentre tantas revelações maravilhosas, apareceu o Endrick. E aí a gente lembra do Lulinha, uma revelação espetacular, um garoto espetacular. Como é que você está vendo esse menino que é o Lulinha do Palmeiras? É o cara que pinta como sendo um diferenciado. Como é que você está vendo esse menino, Lulinha? Eu fico muito feliz quando eu vejo o Endrick jogar, né? Acompanhei ele, estou acompanhando ele na copinha. E o meu medo é só não colocar tanta pressão nele, né? Ainda tem 15 anos, é muito novo, é muito jovem ainda. Eu vi a declaração do Abel quando ele falou que não está preparado ainda para ir para o Mundial. Acho que realmente, realmente acho que... Só, Lulinha, por favor, vamos mostrar essa declaração do Abel? Tá. E aí você fala que é muito importante o que você está colocando para nós. Vamos lá. O Endrick é um menino com 15 anos, em que acredito que no final, e que vai correr tudo bem com os nossos sub-20, então por mérito próprio e por muita qualidade na final da Copa. Ou da Copinha. Também aproveitar este momento para felicitá-los pelos 3 jogos que fizeram do Brasileirão, esta mesma equipa com a sua equipe técnica a um nível excelente, a representar muito bem a equipa A. Fizeram um trajeto também fantástico na Copinha, ajudaram-nos, porque nós utilizamos o Sub-20 para preparar a Libertadores, portanto muito obrigado para eles. Mas em relação ao Endrick, nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um miúdo e eu gosto de olhar para esses jogadores com dar tempo ao tempo, né? E quando nós não damos tempo ao tempo, um jogador com 15 anos, ainda ontem, por exemplo, não jogou e eu acho muito bem esta gestão que se faz, que não sou eu que a faço, são os diretores e a comissão técnica da base do Palmeiras, que tem feito um trabalho extraordinário
não só quando eu cheguei, mas já antes, e os frutos estão aí. Portanto, não tenham pressa, não tenham ansiedade, ele mais cedo ou mais tarde seguramente que jogará na equipa principal, mas com 15 anos e depois de, se Deus quiser, e com o trabalho deles ganharem a copinha, o clube poder dar-lhe uma passagem para a Disneyland, ele e a família, é o melhor que lhe vai fazer seguramente para ele continuar a brincar, porque ainda só tem 15 anos. Ô Lulinha, Olha, você eu me levanto para dar palmas para Abel Braga. Muito bem. Abel Ferreira, grande Abel Parabéns, Ferreira. Abel. É isso Lulinha, aí. você foi vítima desse tipo de cobrança? Sim, eu fui. É difícil, né, como eu disse, eu subi num momento muito complicado do Corinthians em 2007, Você né? tinha quantos anos, Lulinha? 16 quando eu subi. Nossa, No primeiro jogo foi com 16 anos de idade no profissional. E infelizmente, eu fico feliz que hoje ele tem o Palmeiras hoje está com a equipe muito qualificada, né? E é muito mais fácil você subir, o Paulo sabe muito bem, quando a equipe é mais qualificada do que quando a equipe já não é tão preparada assim, porque você tem essa sobrecarga, né? Ainda mais com o menino, comigo foi a mesma coisa. Ah, Lulinha, já jogaram a multa muito alta, 50 milhões e tal. E aí, claro, se cria uma expectativa muito grande, como está criando com o Endrick, né? Mas naquele momento não tinha outros jogadores para colocar, porque a nossa equipe em 2007 era uma equipe muito limitada, como eu disse. E aí tinha que jogar, tinha que ir quem estava ali. Jogar e resolver. Jogar e resolver. Num time, a proporção como o Corinthians, que a gente sabe que a repercussão de tudo é muito grande, uma equipe que nunca tinha caído para uma Série B. Então foi um momento muito complicado. Eu apenas com 17 anos, 16 para 17 anos. Então, para mim foi muito difícil. Mas quando eu vejo o Endrick hoje, fazendo o que ele faz dentro de campo, é um jogador veloz, um jogador que é inteligente, que a gente já consegue perceber isso. E eu fico feliz, como eu disse, que ver que o Palmeiras tá preparando isso bem para ele, né? O Abel, acho que essa declaração dele foi perfeita. Eu posso... uma pergunta, né, Lulinha? Você, esse período de 15, 16 anos, você cometeu erros, né? Sem dúvida. E o que você aconselharia ao Endrick a não fazer? Ou faria diferente? É isso aí. Né? O que aconselharia a não fazer? Eu acho que, como eu disse, acho que agora ele tem paciência, como eu disse. Talvez no momento eu poderia ter chegado e ter falado até pro meu empresário na época, que acho que até o mesmo do Endrick, que é o Wagner Ribeiro, né? Falo, calma, vamos devagar, que as coisas vão acontecer naturalmente. É claro que empresário já pensa no business, né? Já pensa em outras coisas também. Mas o meu conselho para ele é continuar fazendo o que ele faz, sem pressão. Como eu disse, o Palmeiras tem um elenco muito forte. Ele não vai chegar agora e não vai jogar, porque não vai conseguir jogar, isso é importante. E vai dar tempo ao tempo. Eu acho que o futebol dele vai aparecer durante como está aparecendo na Copinha, e vai aparecer também quando ele subir profissional. Então é ter paciência para que não venha queimá-lo, né? O Eduardo Osório da Silva, ele fala assim, esse grande sucesso que você teve na base chegou a te atrapalhar no profissional? Então eu creio que sim. O conselho você já deu aí, que o Paulo Sérgio falou. E você acha que... Bom, é isso que eu queria que você falasse. E a diferença... Explicar para o nosso telespectador que essa semana o tema todo foi leva o Endrick para o Mundial. A diferença entre jogar numa base e fazer o que o Endrick faz com outros meninos ali da base e jogar num time profissional. Então, só primeiro, esse grande sucesso que você teve te atrapalhou, você acha, no time profissional por causa da expectativa, é isso? Então, eu sempre fui um cara que sempre teve a cabeça muito tranquila, muito focada nos meus objetivos. Acho que eu não venho falar que me atrapalhou, tipo assim, subiu pra cabeça e tudo mais. Eu sempre tive meu pezinho no chão, isso não me atrapalhou. Como eu disse, o que me atrapalhou muito, acho que foi o momento que eu subi no Corinthians, entendeu? Acho que foi a principal situação que acabou me atrapalhando para não alavancar tanto do que esperava do que eu fiz na base, né? E qual foi a outra pergunta, Michele? A pergunta que é a diferença, explicar para o nosso telespectador verdade. A diferença de como, o que é jogar na base e jogar no time profissional. É muito grande, essa é a verdade. Claro que quando eu subi pro Corinthians, eu lembro que eu tava com muita confiança por tudo que eu tava fazendo na base, muitos gols e tudo mais. Só que a partir do momento que você joga 3, 4, 5 jogos, você não faz gol e você não consegue fazer a mesma coisa que você tá fazendo, você acaba perdendo essa confiança, né? Porque, claro, são jogadores mais experientes, mais fortes fisicamente também, né? Então, isso você vai tentar adquirir durante o tempo, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Depois que eu saí do Corinthians e tudo mais, eu adquiri essa experiência, adquiri essa força física, coisa que com 16, 17 anos Lulinha, é impossível ter, o né? Chico pode me corrigir isso, o Cittadini na época falava que o Corinthians tinha uma proposta do Manchester United de 6 milhões
de euros na época pelo Lulinha. Você lembra disso? De alguma maneira, quando você fica nessa expectativa, Manchester United vai me contratar, um valor... Isso também não mexe com a cabeça de um jovem Mexe. como você? Como é que foi isso para você? É difícil, porque assim, a gente cria a expectativa profissionalmente falando, né, em tudo, né? E quando você vê um clube da proporção do Manchester United interessado em você, você fica, caramba, eu tô chegando naquilo que eu sonhei desde os 8 anos. na época. É, exatamente. E assim, você cria a expectativa e quando não acontece, você acaba se frustrando um pouco na situação quando não acontece, né? Mas a minha cabeça sempre esteve muito focada no Corinthians, todo momento, assim. Nunca chegava a proposta como chegou essa, mas minha cabeça sempre foi focada para tentar fazer o meu melhor dentro do campo com o Corinthians. E por que não rolou na época? Então, é o que eu tô falando, é difícil, porque em 2007 é um elenco muito complicado, não era tão bom o nosso elenco, vamos dizer assim. E aí, você, como eu disse, a confiança... Jogava o Perdigão, né? Vamos lembrar, né? O meio campo do Corinthians jogou o Perdigão. Não, em 2007 não, ele chegou em 2008, chegou Perdigão. em 2008. É, 2008, exatamente, é. Meu Deus do céu, nem sei que fim levou o Perdigão. E a cobrança? Deixa eu falar dessa história da proposta. Deixa eu só passar uma mensagem aqui, a Tá. gente continua com esse papo, porque tá bem legal. Não tem campainha. Então vai O ser Lulinha campainha tava mesmo, contando vamos por dar que não deu presente. certo. Então, peraí. Ah, é, a campainha. Então vamos lá. No pique pro Lulinha falar bastante aqui, que o pessoal quer falar com o Lulinha. Kit do Juventus. O kit do Juventus, todos esses presentes, camisa, calção e a máscara do Juventus vai pro Francisco José Eufrásio de Souza. Uma semana para retirar o prêmio aqui. Nossa produção vai entrar em contato com você, Celso. Então ele estava respondendo por que não deu certo o lance do Manchester. Então, até já me perguntaram, do Manchester foi por conta do que o Corinthians queria mais, né? Queria mais dinheiro na época, né? Porque como era uma jovem promessa, né? 6 então, milhões de dólares. É, porque assim, na época já tinha várias propostas de outros clubes também. Nada tão concreto assim como foi a do Manchester, mas já tinha outras propostas. Mas o Corinthians, no caso, esperava alguma coisa melhor, mas aí eu tinha que jogar mais tempo no profissional e tudo mais, como a gente já sabe, né? Mas o time não ajudou, né? O time não ajudou, infelizmente. E até entrar nesse ponto, porque é engraçado, porque às vezes as pessoas perguntam pra mim, Lulinha, por que não deu certo? É muito difícil chegar assim, tipo, falar não deu certo, porque eu jogo futebol até hoje, cara. Não é. Claro que Entendeu? deu certo. Assim, pode Você não ter vive dado... Você tá lá fora. Exato, não ter dado certo nas... São 7 anos no Japão. Não, 2 anos no Japão, joguei no Emirados Árabes, na Coreia, entendeu? Então, assim, Você fez o pé de meia? Graças a Deus. Fez o pé de Graças meia? Não deu a Deus. certo, né? Tô fazendo. Não deu certo. Então, Deu certo. pode ser que não tenha dado na dando perspectiva certo. que as pessoas Está criaram, dando né? certo. Está dando Hoje certo. está sendo criada com o Hendrick, né? Então, Lulinha, tem cara que fala que o Neymar não deu certo. exato. Não foi o melhor do Vou mundo. falar o quê, O né? Neymar não deu certo, pô. Exatamente. Pelo amor de exatamente. Deus, né? É verdade. Vamos ver como é que tá a preparação do Corinthians. Vamos continuar esse papo que tá muito isso bom. aí, O Lulinha. Corinthians que joga na terça-feira, o jogo do Corinthians é à Contra a noite. Ferroviária. A decisão da Copa São Paulo confirmando 10 da manhã, Palmeiras e Santos no Allianz Parque, e à noite, 9 da noite, Corinthians e Ferroviária. Então, resolvido o problema. Vamos ver como é que tá o Corinthians se preparando para o começo do Campeonato Paulista. Então, vamos de Joe e Mantuan. Ô, Flávio. Os atacantes internacionais. Ô, Flávio. Ô, Chico, o Casim podia fazer um teste, alguma tentativa. Eu também acho. Já que eles que estavam atrás até de um outro jogador aí vocês estão de que boa. joga no Casim, não? Toronto. claro. Agora, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a direção do Corinthians e alguns empresários ligados a jogadores interessados, que o Corinthians se interessou, fizeram o torcedor de idiota e a imprensa de imbecil. Eu não. Todo mundo passou por imbecil. Todo mundo que noticiou. Eu que gozei poderia desde o vir. começo. Eu gozei desde Tirei o sarro começo. desde o começo. Que poderia vir o Debochei Diego desde o Costa. começo. Que poderia sim vir um camisa 9 de peso para o Corinthians. Por quê? Porque os dirigentes bancavam isso em off. Os empresários bancavam isso em off. Quem passou por idiota, quem passou por imbecil, foi quem deu e acreditou nesses caras. Então eu acho o seguinte, sabe? Sinto saudade, sabe de quem? De Vicente Mateus. O Vicente Mateus jamais daria uma declaração dessa. Nem o finado Alberto do Alibe. Nunca, nunca. Nunca diria, eu vou buscar tal jogador. Ele ia buscar o jogador e anunciava que, ó, tá aqui, ó, eu trouxe esse jogador. Esses dirigentes de hoje que estão lá no Corinthians são amadores demais. Duílio, você está fazendo a torcida de imbecil, os jornalistas de idiota. Para com isso. Só anuncia quando chegar.
Como você fez com o William, como você fez com o Paulinho, como você fez com o Renato Augusto, como você fez com os outros jogadores que chegaram, que são grandes contratações. Então, você com esse negócio de Cavani, e eu passei por imbecil, eu passei por idiota. Eu passei por idiota, porque eu acreditei que você ia trazer. Então, mas aí então, você tá... Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, pesando não só pela eu... sua frustração. Não só eu, como a torcida inteira do Mas Corinthians. ele falou, ele falou que queria fazer uma proposta. Não ouvi ele falar. Em on eles não falavam nada, mas em off eles falavam. Mas aí... Em off eles porque falavam. eu ouvi Eu ele digo falar. aqui que em off eles falavam. E eu falavam sempre, pra eu sempre falavam pra achei, eu jornalistas, sempre debochei. setoristas, Pra usar bem claro, falavam eu sempre sim, tirei sarro. todo mundo sabia. Cavani. Os empresários do Cavani falavam a mesma coisa. Havia sim um contato entre do Ilho e o irmão do Cavani. Mas contato, todo mas, mundo Chico, sabe. E o que acontece é o seguinte, que a esperança cresceu. Mas aí E a nós estamos esperança, falando- mas é a esperança, mas é a esperança de Não, e outra Chico, coisa, a esperança de cada um. Uma coisa pra mim foi muito clara nas palavras do Rodrigo Caetano. Ele chegou, o Diego Costa... É que você é mais inteligente que eu. Chegou, Esse que é teu problema. Ele chegou eu e sou falou- mais burro que você. Eu acreditei, Ele eu tive chegou, boa nada fé. a ver isso aí. Eu tive Isso boa aí, fé e isso acreditei. Isso aí é E você boa mais fé, não tem nada a inteligente. ver com inteligência. Você é Não, extremamente eu tive boa fé. Diego Costa, Eu e 35 ele queria milhões de testar, torcedores ele queria ver o corintianos futebol tiveram brasileiro, boa se fé. ele iria se adaptar. Ele não se adaptou no futebol brasileiro. Ô, Lulinha, a o conclusão Corinthians que precisa é? de um 9, desesperadamente. Precisa. Não precisa de um 9, mas hoje você vai achar um 9 aonde? Aí agora... Tem um amigo Cara, meu ô, Casim não, né? Tem um amigo meu sabe o que que aconteceu, eu tô Flávio? sugerindo, Não, pô. Flávio, sabe o Casim que não, né? aconteceu? Jogou de nove. Colocaram Não, pressão, Casim colocaram pressão no futuro Aqui o jogador Lulinha que tá chegar. falando aqui. O Mento é? Vai colocar Neto, pressão em Olha o que qualquer o Lulinha jogador tá que chegar. falando aqui. Tem um cara que Quem tem que é história seu com o parceiro? clube, que é amigo meu e tá livre, que é o Dentinho. Que é um cara que iria ajudar muito. Acredito que Verdade, iria o ajudar Dentinho muito. tem história no Corinthians, pelo menos. Tem história, Como é que ele história está? bonita. Como é que ele tá? Ele Fisicamente, tá tá jogando bem? Tá bem. Saiu agora da Ucrânia, né? Acabou Pô, o vou contrato falar dele pra ele lá. vir aqui, pô. Exatamente. Conta a história aqui pra É nós, verdade. ver como é que... O Dentinho Já tá legal, explica. tá bem. Tá fisicamente. bem, E tá livre. motivado, tá livre, tá sem Tá contrato livre, e já. motivado pra caramba. Sabe qual é o problema da Aí é uma voltar, coisa né? real. Entendeu? Aí é uma coisa exatamente. real. Então, já não vem uma Exatamente, pressão. entendeu? Se traz um Dentinho, já não vem uma pressão com qualquer outro que chegar no Corinthians hoje. Exato, Não é problema. O exato. Dentinho já conhece, já sabe a pressão que vai sofrer. Paulo, o maior e chega problema dos motivado. dirigentes, Celso, o maior problema dos dirigentes do Corinthians falarem abertamente nas entrevistas que vão contratar um camisa 9 de peso, eles jogam para suas próprias costas uma responsabilidade e vão ser obrigados a fazer loucura e vão desfalcar os cofres do Corinthians. O Dentinho não está indo pro Cruzeiro, o Ronaldo não está Então tá em conversa, né? Tá em análise. Claro que, como eu disse, ele tem história com o Corinthians. Ele já esperava disputaria a Série A exatamente, também, né? entendeu? O retorno do Mas Brasil, voltando no Brasil. convite pra voltar pro Exatamente. Corinthians. Deixa eu entendeu? só passar mais um recado e Dentinho está convidado para vir aqui com a do São Paulo. Preparação. Curtinho, Chico, senão não vai dar. Olha a diferença de atitude. O Abel Ferreira hoje chega e vira e fala o seguinte: eu não vou levar Hendrick para o Mundial de Clubes e ele vai para a Disneylândia com a família se ganhar a copinha. Olha a atitude do Abel Ferreira. Passou-se 15 dias falando do Hendrick. E a imprensa inteira, inclusive os senhores, empurrando o cara para disputar o Mundial. E o seu Abel Ferreira falou, nananina não. Ele não tem idade para isso. Eu não tem entro muito nesse pela tipo de frente. coisa. Ele não é. falei nada. Nem eu falei Ele nada é, disso, não, Chico. ele é um. Agora ninguém falou. Agora ninguém falou. Vamos falar do São Paulo. Vamos E lá. olha a Preparação atitude do do São Paulo. Duílio, prometendo que vem 9. Vamos lá, São Paulo. Mestre Alberto Helena, e esse São Paulo, como chega para o Campeonato Paulista para tentar o bicampeonato? Bom, São Paulo chega como uma grande incógnita. Precisa ver como é que esses jogadores vão ser aproveitados e tal. Ver a posição que vai colocar o Nicão, que obviamente não é camisa 10, né? Camisa 10 no São Paulo sempre foi meio armador. Mas o pessoal não sabe nada disso. O que importa é o seguinte, é o técnico montar esse time para jogar um futebol eficiente e, de preferência, bem jogado. Troca de passe e tal, infiltração e chute a gol. Esse é o essencial.
Se vai conseguir ou não vai, não sei. Alex Miller, e o São Paulo, como é que chega? Eu acho que o São Paulo fez ótimas contratações, conseguiu pensar no mercado jogadores de qualidade, jogadores importantes e, ao mesmo tempo, está se desfazendo de atletas já desgastados em relação ao ambiente, com o torcedor. Pablo não podia ir para o Corinthians, o 9? Não, o Pablo é um 9, eu estou sugerindo aí. Já falei do Casim, vocês não quiseram, estou falando do Pablo. O Pablo é melhor que o Casim, mas não sei se. Acho que não seria o caso para o Corinthians. Mas o Pablo o Casim é internacional, né? Pelo salário que ele recebe, para o Corinthians não. Mas você sabe que eu acho que o São Paulo está montando um belo time, mas o Helena tem razão. Tem que ver como é que o Rogério vai montar uma equipe em campo, porque o que vale é a estrutura que é montada dentro de campo. Às vezes você tem peças individuais muito boas, de qualidade, mas que não dão certo. Veja o Grêmio. Vídeo Grêmio, né? E vários times que inclusive caíram para a Série B em outro. O Palmeiras de 2002, quando caiu para a segunda divisão, tinha Marcos, Zinho, Arce, mas caiu, porque naquele momento não encaixou. Então, se o Rogério conseguir montar um time com esses jogadores, o São Paulo tem tudo para disputar de igual para igual com muita gente grande aí. E eu acho que ele vai conseguir, porque ele é um bom treinador. Para mim, hoje, ele está no mesmo nível do Abel Ferreira. O Rogério Ceni. Aí você está exagerando um pouco. Né? O que seria disputar com gente? O que você está chamando de gente grande? Aí? Gente grande são os times que hoje polarizam os títulos. Você acha que o São Paulo pode chegar no Atlético, no Flamengo, no Palmeiras? Eu acho que num jogo entre os dois, um mata-mata, eu acho que o São Paulo tem condições de se classificar. No mata-mata, mas no campeonato não dá, né? Por isso. No brasileiro para mim, é de novo entre Atlético, Flamengo, no máximo Palmeiras. Que notícia de última hora, hein? Saindo aqui, nosso editor, o Marcelo Belpiede, do site gazetesportiva.com, acaba de mandar. O Santos emitiu uma nota lamentando e repudiando a decisão da Federação Paulista de marcar a final da Copa São Paulo para terça de manhã no Allianz Parque. O Peixe considera essa decisão que no regulamento da competição está sob responsabilidade do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, diz que privilegia o outro finalista e não atende ao princípio da isonomia. E desde o término das semifinais, na noite de sábado, o presidente do Santos manteve contato com o presidente da Federação Paulista de Futebol, argumentando que o adversário tinha o direito de jogar com torcida, mas que o estádio deveria ser neutro. Ele tem razão. Historicamente, as finais da Copa São Paulo ocorrem no Pacaembu, como o próprio regulamento deixa claro. O Rueda apontou diversas alternativas para que a final ocorresse seguindo o tradicional princípio da neutralidade nessa competição de base e reitera o seu descontentamento com a decisão. E tem duas vantagens agora, a torcida e o campo. Eu não sei. Eu estava ouvindo ontem a transmissão e o tempo inteiro falava, se terminar empatado e o Palmeiras se classificar, o jogo vai para a Vila. Porque o Palmeiras ficaria atrás de pontuação. Se o Palmeiras ganhar, vai pro campo do Palmeiras. Se o São Paulo ganhar, vai pro campo do São Paulo. Eu vi isso claramente antes do jogo de ontem. Ia acontecer de um lado ou de outro. Tem que ser um campo neutro. Então, se terminasse pênalti, iria pro campo do Santos. Porque já tem só estou dizendo o que eu vi. Você já não sei o que eles combinaram antes. Eu acho errado também. Eu acho que fere o eu acho que está certíssimo. O Palmeiras fez mais pontos que o Santos. Não, mas a vantagem é ter torcida no regulamento. A vantagem é ter torcida. Não, isso aí já estava definido. Aí não, mas aí já ia ter a vantagem do Palmeiras sobre o Santos é por ter feito a melhor campanha, ter a sua torcida no estádio. Isso aí, não agora você colocar uma segunda vantagem que não está no regulamento, a segunda vantagem que o Santos está reclamando. Entendeu, Chico? Não, mas aí que tá, mas o Palmeiras tem o direito de jogar no estádio. Ele foi. Não, tem direito de ter torcida. A Copinha sempre foi um campo neutro. Todo mundo sabe que o Pacaembu já era. Antes do jogo começar, antes do jogo começar, estava claro isso. Eu não sei o que trataram antes. Antes do jogo começar, se o São Paulo ganhar, Morumbi. Não, o Santos não teria vantagem de nenhuma forma, nem com empate. Se houvesse empate, o Santos jogaria na Vila. Se houvesse vitória do Palmeiras, o Palmeiras jogaria no campo dele. Foi o que eu ouvi o tempo inteiro. Agora eu vou te contar uma coisa, tem uma, hein, Alex? Agora vamos bater o martelo aqui e vamos abrir o jogo. Se não ganhar a Copinha agora, não ganha nunca mais. Não ganha nunca mais. Pode esquecer a Copinha. Mas jogar no Allianz eu acho que prejudica o Santos. É muita incompetência desse time do Palmeiras e da diretoria do Palmeiras se não ganhar a Copinha. Agora é obrigação de ganhar a Copinha. Vamos cobrar
cobrar. Eu quero parar de cantar a musiquinha. Não tem copinha, não tem mundial. Aliás, essa música é errada porque tem mundial. Vocês cantam errado essa música. Não é errado. Eu acho Não que é tem errado. mundial. Não tem o mundial. O Helena já deu uma aula oficializado. aqui. O Helena deu uma aula aqui agora há Não, pouco. o Helena leu a Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva não é a FIFA. A FIFA é outra coisa. É mais importante. A Gazeta Esportiva é mais importante que a FIFA. É isso mesmo, Alex. Pro Brasil mas para o mundo internacional. E tem mais A crédito. Enjoy é futebol a maior internacional, rede de inglês profissionalizante do mundo. Vamos lá. O último presente da noite é o kit do Palmeiras. Vai pro Ronison Santos. Vai ganhar a camisa, a caneca. Ele falou que nunca ganhou nada na vida dele aqui do Mesa Redonda. Assiste a gente há muitos anos. Então, Ronison Santos, o kit do Palmeiras é seu. Nossa produção vai entrar em contato com você para que você venha retirar esse presente em uma semana, tá? E aqui a punição que o São Paulo deveria receber, que tá lá no site gazetesportiva.com, na opinião dos nossos telespectadores, é exclusão da próxima copinha por essa invasão que aconteceu. Por causa da faca na marmita. É. Tá certo. Tudo bem. Falta o Santos, né? O Santos também se prepara. O Santos vai estrear contra a Inter de Limeira. Isso, lá em Limeira. Certo, vamos ver. Aí o cara, ele tá com Covid, né? Vamos ver. O Peixão estreia no Campeonato Paulista nessa quarta-feira contra a Inter de Limeira fora de casa. A principal novidade do time da Vila Belmiro é o novo dono da lendária camisa 10. Ricardo Goulart foi contratado e promete ser o nome de destaque da equipe. Mas o meio-atacante não foi a única contratação do Santos para a temporada, não. Eduardo Bauerman, zagueiro que estava no América Mineiro, e Bruno Oliveira, meio-campista que chega por empréstimo, também irão defender o Peixe em 2022. Para o primeiro jogo do Paulistão, o Santos não terá Fábio Carille na beira do campo, já que o técnico testou positivo para a Covid-19 nesse domingão. Agora é a hora de lançar a pergunta para o nosso estrelado time de comentaristas. O Peixe pode sonhar com título nesse Paulistão? Vou transferir para o nosso estrelado Lulinha. O Santos pode brigar por título, Lulinha? Acho que o Santos ainda também é um ponto de interrogação, né? Fez uma contratação só. Eu acho que o Palmeiras está muito acima, assim, um pouco das outras equipes de São Paulo aqui, né? Mas, como eu disse, Campeonato Paulista é tudo, né? Quando chega ali na hora do mata-mata, quando tem os clássicos, né? Que é aí que o bicho pega. Mas o Santos está com uma boa equipe, tenho certeza que vai dar trabalho também. Lulinha cabe bem nesse time do Santos aí. Verdade, hein? Cabe bem Você nesse tá time livre, do Santos Ricardo, aí. você tá livre? Eu tô livre, hoje eu tô livre, eu tô sem contrato. Eu vou te dar uma informação muito importante. Aí onde você está sentado, quando a pessoa vem e está livre no mercado, estou falando sério, no mercado, como jogador, como treinador, como preparador físico, não demora 3 dias, o cara está empregado. É isso aí. Então... Vou te falar mais uma coisa, o Filipão entrou com a gente por Skype, e a pessoa que estava aí ficava focalizando essa cadeira. Acabou o programa, ligaram, ele foi contratado pelo Grêmio. É verdade. Você vai falar, caramba, você vai ver. Eu vou mandar notícia aqui diretamente pra vocês. Diretamente. O Guilherme falou a mesma coisa pra mim. Quando você for no programa, depois de 2 dias. 3 dias aí, hein? O pessoal No vai máximo te ligar. 3 dias. Você vai ver. Bom, vou deixar no Vai ser WhatsApp, legal, no Instagram. Cabe com a molecada, já tá maduro. É verdade. Não, e já ele pegou tá muita magrinho, experiência. né? Tá super pronto, Assim, eu me jogador que não vai custar caro pro muito, Santos. me cuido muito, assim, Vai me ter- dedico muito, sempre me dediquei muito ao que eu faço, assim, sabe? Então, assim, hoje eu me vejo muito mais profissional do que na época que eu saí do Corinthians. Em termos de se cuidar, de alimentação, de treinamento, E o entendeu? Faro de gol, continua bom? Continua, sempre tem, né? Quantos Daí- gols fez no Japão? 31 anos, No cara. Japão eu fiz 14 gols, se eu não me engano. Na temporada? Na temporada. Ó, Gente, essa resenha continua no Alfama dos Marinheiros. Novo endereço, tá lindo o Alfama dos Marinheiros. Na Alameda Jardim. Seu nome? Lulinha, muito bom te reencontrar. E até daqui a pouquinho já vamos falar pra onde você vai. Só quero mandar um abraço, posso só mandar um abraço Por pra favor. minha mãe, ela tá assistindo lá, ela mandou mensagem aqui pra mim. Como é o nome dela? Dona Marli. Legal. Helena, um abração pra você. Marli. Chico, Dona um Marli, abraço. Obrigado. Paulo Sérgio, um abraço. Valeu. Um abraço, Celso. Michele, até amanhã no Gazeta Até amanhã. Esportiva. Por favor, seu amanhã não, amanhã é o Celso. Seu Avalone, o senhor pode encerrar o programa para nós, por favor? Muito bem. Muito obrigado pela audiência massacrante. Um grande abraço e da minha parte, tchau. Nossa, que... Muito Um legal. abraço, tchau.